Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Vamos refletir um pouquinho hoje a respeito do trabalho, do conceito de trabalho. O trabalho sempre ocupou lugar central na vida das pessoas, nas mais diferentes comunidades. Então, desde que o mundo é mundo, nos grupos sociais, tem o trabalho, tem as atividades, elas são encaradas como uma necessidade de serem feitas e de contribuir com o grupo. Então sempre existiu. Dentro de qualquer grupo, lá nos homens das cavernas, já tinha quem caçava, quem cozinhava, quem limpava, quem plantava. À medida que o homem foi evoluindo, foram se dividindo mais as atividades, mas sempre se pensou em tarefas, em trabalho, como contribuição para o meio coletivo. À medida que houve a evolução e os questionamentos da sociedade capitalista, a partir do momento que se instituiu o dinheiro como forma de pagamento das atividades do trabalho, começou-se a se refletir a respeito do grau de cada uma das atividades. Durante muito tempo, por exemplo, as donas de casa, as mães, eram do lar. Não trabalhavam fora, faziam as atividades de casa. E a gente passou por um processo de se achar que a mulher que estava no lar, cuidando da casa e dos filhos, tinha uma vida mansa e não fazia nada, porque não se conversava muito a respeito. Aí, a partir do momento que se foi pensando, discutindo, refletindo, que as mulheres foram tendo voz dentro dessas discussões, se viu que essa atividade, embora não remunerada, era extremamente vital, necessária e demandava muito tempo, muita energia, muito trabalho. Não é fácil manter a organização de uma casa, né, da vida dos filhos, da rotina de escola, de leva, de busca, de médico e tudo mais. É um trabalho pensado enquanto função de muita responsabilidade e com muitas demandas. Então se tem um outro olhar em relação a essa atividade. Mas desde o início da vida do homem, o trabalho sempre foi uma função importante, necessária, a ponto de as pessoas que tinham dificuldades, que tinham alguma deficiência no começo, que se achava que ela não ia conseguir contribuir para a sociedade, né, deixava-se de cuidar e até em algumas sociedades até se matavam, se abandonavam essas crianças, porque elas não iam poder contribuir com a sociedade, então elas eram dispensáveis. Com a evolução também, com a discussão, se viu que a pessoa pode ter uma dificuldade física ou até mental e mesmo assim ela é importante no processo, ela pode contribuir. Mas continuamos discutindo as questões relacionadas ao mundo do trabalho. E o ser humano tem essa necessidade de produzir, seja em trabalho manual, se eu não posso trabalhar fora, eu, por exemplo, me satisfaço muito quando eu posso fazer crochê, produzir uma peça, olhar e falar, olha, eu sou capaz de produzir, porque o trabalho normalmente nos dá esta sensação, ou deveria dar esta sensação, de prazer, de produção, de capacidade, de eu sou capaz de fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Para algumas pessoas é uma realização e para todos nós deveria ser, mas para algumas é. Para outras é um fardo, porque nós vivemos numa sociedade capitalista que ou você trabalha e ganha dinheiro para poder adquirir as coisas que você precisa, ou você está excluído da sociedade. Então, na sociedade capitalista, o trabalho acaba pesando como um fardo
né? Porque o desemprego faz com que a pessoa seja excluída da sociedade. Então não tem alternativa, ou eu trabalho e produzo para receber, ou eu não valho. Infelizmente, né, é o que tem estabelecido nessa nossa sociedade. E aí quem tem que trabalhar e trabalha numa coisa que não gosta, principalmente, só faz aquilo porque precisa. Ah, né, eu gostaria de não poder trabalhar. Algumas poucas pessoas no mundo que conseguiram ganhar dinheiro e dizer assim, não vou trabalhar mais e vou viver na boa vida, se encheram dessa boa vida, né, de alguma maneira, porque não se sentem produzidos. Se eu vou ficar só na praia, se eu vou surfar, se eu não vou fazer nada, não vou produzir nada, eu começo a ficar insatisfeito. Então eu preciso, enquanto sujeito, enquanto pessoa, pelo menos ir lá e plantar, pelo menos ir lá e fazer alguma atividade manual para me sentir produtivo, né? É importante para o emocional do ser humano, é importante para manter a motivação, para manter o desejo de continuidade. E aí, se eu não tenho nada para fazer, se eu não me sinto produtivo, normalmente eu vou para outras coisas, tentar satisfação com outras coisas, que seja o álcool, que seja a droga, né? Que seja uma outra situação que possa me trazer algum prazer, algum sentimento de estar produzindo ou que me entorpeça para eu não pensar no assunto. Então, para alguns é um fardo, para outros é realização quando você está fazendo uma coisa que você gosta, mas para todo mundo é a essência da norma da sociedade. Porque o trabalho é uma atividade social, é uma atividade da sociedade. As pessoas tendem a gostar do seu trabalho ou procurar uma atividade de que elas gostem, que elas se sintam realizadas, que traga satisfação pessoal e profissional. Neste caso, quando as pessoas estão fazendo uma coisa que gostam e se sentem produtivas, o dinheiro é um detalhe. Por isso que às vezes a pessoa é muito feliz realizando uma determinada atividade, mesmo ganhando muito pouco, porque aí o sistema monetário é uma outra questão, né? Porque a gente tem gente que não merece, que não faz nada, como muitos políticos, né? Quem está acima, e que ganham um valor absurdo. E outras pessoas que fazem aqui um trabalho extremamente essencial para o coletivo, para todo mundo, e não ganham nada ou quase nada, né? É muito esta relação do necessário, do produtivo com a remuneração, ela não combina. Normalmente não é a adequada. Infelizmente, né, a sociedade está estabelecida assim. Mas, como a gente está falando do trabalho e não da remuneração, sob as condições normais, a pessoa que faz o que ela gosta, o dinheiro é o detalhe, é o complemento para eu poder fazer as coisas e pagar as coisas e adquirir as coisas que eu preciso. Mas não é só por isso que eu trabalho porque aquilo me faz feliz. Então, isso motiva para a produção. Porém, quem está num lugar que não gosta, faz coisas que não gosta, né, mesmo estando trabalhando, estando empregado, normalmente está desmotivado naquela função e não encontra forças para isto. E quem está desempregado não encontra o seu local de atuação, não consegue, além de não produzir, não consegue receber o que precisa em relação monetária para suprir as suas necessidades, acaba ficando cada vez mais desmotivado, porque ele se sente excluído da sociedade. Eu não faço parte, eu não estou produzindo, eu não tenho nada a apresentar e a contribuir para a sociedade. Então, o desemprego é um fator desmotivante muito forte e é excludente. Por isso que a gente tem tantas pessoas em situação de vulnerabilidade hoje, porque o índice de desemprego está muito grande. As relações de mercado de trabalho estão muito complicadas. Tem vagas
e não tem pessoas capacitadas para aquelas vagas. E as outras pessoas, essas pessoas que não estão capacitadas para se inserir nessas vagas, acabam ficando totalmente à margem na sociedade. Muitos são os estudiosos e teóricos do trabalho com visões e definições diferentes, mas todos, de certa forma, colocam o trabalho como algo essencial ao homem, necessário, importante de ser refletido e discutido, né? E importante para o emocional. Para uma pessoa, a motivação para o trabalho pode ser simplesmente garantir o sustento da família. Então, ela pode até não gostar totalmente, mas ela se sente motivada para ir trabalhar, porque aquilo está garantindo o sustento, está colocando ela como contribuinte e inserida na sociedade, e isso é o suficiente para manter motivada para aquela tarefa. Para outras pessoas, o trabalho é uma ponte, né, um caminho para a realização pessoal. Então, independente da remuneração, se ela ganha ou não, se é suficiente ou não, aquilo faz com que a pessoa esteja feliz, se sinta produtiva, se sinta contributiva para a sociedade e faz com que ela tenha a motivação necessária para continuar produzindo. Para uma terceira pessoa, um terceiro grupo de pessoas, é a aquisição de um novo bem. Eu trabalho porque eu quero ter uma casa, pagar minha casa, eu trabalho porque eu quero ter um carro, eu trabalho porque eu quero comprar um relógio, um celular, e isso já é o suficiente para motivar esta pessoa para continuar seguindo naquele caminho. Então é importante que cada um de nós defina o que nos motiva. É a realização pessoal? É fazer o que gosta? É contribuir para o sustento da família? É adquirir alguma coisa que está lá no futuro? Eu quero juntar dinheiro para viajar, então eu vou conseguir sair todos os dias, né, para trabalhar, porque eu estou juntando meu dinheiro, porque eu tenho um objetivo lá na frente. Então, o trabalho ele depende da motivação, a motivação depende do objetivo, depende de se reconhecer naquilo que está fazendo, né, de ter um propósito para aquilo que está fazendo. Então, cada um de nós, pessoalmente, individualmente, precisa conhecer, se conhecer, o que me faz feliz. Eu gosto de trabalhar com pessoas, então eu vou procurar um trabalho que eu lide com pessoas, ou eu não gosto de lidar com pessoas, eu não tenho traquejo, eu não tenho paciência, eu não tenho saco para isso. Então eu vou procurar um outro trabalho. Eu vou trabalhar com computador, com informática, com papel, com conta, com outra coisa que não seja minha. É importante que a gente saiba identificar qual é a nossa praia. Se conhecer, identificar a praia, se motivar para isso e se capacitar para aquela função. Se eu vou fazer isso, eu tenho o propósito de fazer o melhor possível isso que eu vou fazer. Então pense nisso. Você se conhece? Você sabe qual é a sua praia em relação ao trabalho? Aonde você tem mais habilidade, mais afinidade? O que te motiva mais? Quais são os seus objetivos de vida? Você trabalha para quê? Você faz as suas tarefas para quê? Com que propósito? É importante ter isso claro. E o grupo de pessoas que trabalha com você? Você já percebeu neles, já pensou a respeito de qual é o objetivo, o propósito, a afinidade de cada um deles? Isso ajuda muito na hora de conversar, na hora de desenvolver o trabalho em grupo, na hora de se relacionar com a outra pessoa. Então pense a respeito, faça uma autoavaliação e procure fazer uma avaliação do grupo onde você está inserido. Tanto em relação à sua família, ao seu grupo de amigos, quais são as afinidades que os unem, mas principalmente no seu grupo de trabalho. Porque o trabalho é uma atividade social da qual a gente não consegue fugir. Então vamos tentar conhecer, identificar, nos conhecer, identificar a nossa motivação para poder fazer da melhor maneira possível. Pense nisso. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!